No vídeo de hoje, falemos sobre dois assuntos que eu sempre ouço, principalmente quando vou dar aulas particulares, ou quando vou dar aula individualmente, ou quando vou dar aula particular em grupos que às vezes querem prestar um concurso, por exemplo. O primeiro momento, a primeira aula, nós sempre trabalhamos uma questão que é comum, como disse, na cabeça das pessoas e que eu vou aqui chamar de dois mitos da língua portuguesa. O primeiro mito: a língua portuguesa é difícil. O segundo mito: não gosto de português. Beleza? Nós vamos falar hoje daquilo que eu chamo dos mitos da língua portuguesa. Especificamente agora, do primeiro mito, que é: a língua portuguesa é uma língua difícil. Vamos pensar um pouquinho na história da humanidade e como que as línguas, os idiomas foram se espalhando pelo planeta, foram se relacionando com o planeta, como que esses idiomas foram, vamos dizer assim, construídos em algumas sociedades, colocados em outras sociedades, impostos em outras sociedades, para a gente pensar um pouquinho nessa ideia de que a língua portuguesa é difícil. Por que existe essa ideia de que a língua portuguesa é difícil? Vamos pensar lá no Império Romano, 2000 anos atrás, mais ou menos, os auges aí do Império Romano, mais ou menos 2000 anos, isso nem é tão importante. Por que a língua latina, por que o latim era uma língua colocada, imposta para os povos que eram comandados, que eram ocupados pelos latinos, pelos romanos? Por que acontecia isso? Porque o latim era uma língua fácil? Será que a resposta é sim, porque o latim era uma língua fácil? Porque hoje também existe a ideia de que o latim é uma língua difícil, não é? Então, pensa um pouquinho. Por que o latim era colocado, era imposto para os povos em que os romanos ocupavam e dominavam? A resposta é a seguinte: por uma relação de poder. O latim foi uma língua espalhada pelo mundo de então, pela Europa, porque era uma língua de um povo, de uma sociedade, uma civilização que tinha poder. O poder às vezes está ligado às questões bélicas, o poder às vezes está ligado ao dinheiro, o poder às vezes está ligado ao conhecimento. Geralmente o poder está ligado ao dinheiro. Mas o que faz com que uma língua seja imposta a um outro povo não é o fato dela ser fácil, mas é o fato dela ter relação com poder. E se nós caminharmos pela história, chega aí que século XV, século XVI, o movimento aí das grandes navegações, nós vamos ter Portugal ocupando civilizações, ocupando sociedades. Aqui no Brasil, na África e até na Ásia. O que Portugal fazia? Impunha a língua portuguesa. Porque ela era fácil? Porque ela era difícil? Nem por uma coisa, nem por outra. Mas, de novo, por uma relação de poder. A metrópole dominava uma colônia e dizia: a partir de agora, essa língua passa a ser a língua oficial. Às vezes isso não acontecia no primeiro momento. Aqui no Brasil a gente tem vários momentos da história, a língua geral e por aí afora, que nem cabe falarmos nesse momento. Mas a questão que eu quero pensar é: uma língua é difundida no mundo, ela é difundida numa sociedade, ela é imposta numa educação, não porque ela é mais fácil do que outra, mas porque existe uma relação de poder. Então agora vamos observar a contemporaneidade, o mundo que nós vivemos hoje. Quando as pessoas, os meus alunos me dizem que a língua portuguesa é difícil, na maioria das vezes eles fazem uma relação, uma comparação com a língua inglesa, com o inglês, que é uma língua belíssima, uma língua sonora, uma língua que na música principalmente tem construções saborosas de se ouvir. O rock na língua inglesa é belíssimo, a língua dos Beatles, é a língua da literatura de Shakespeare. Então, não quero aqui de forma alguma colocar nenhuma relação preconceituosa com a língua inglesa. O que eu quero é que nós pensemos a seguinte coisa:
Por que nós temos a ideia de que a língua portuguesa é difícil em comparação à língua inglesa? E, portanto, em relação à afirmação de que a língua inglesa é mais fácil. Por quê? Porque há uma imposição do inglês em virtude do poder norte-americano, do poder dos Estados Unidos. Então, a questão de ser fácil ou difícil, ela está muito relacionada aos fatores emocionais de cada um de nós. Se a gente comparar, se a gente fizer uma relação, por exemplo, com uma cozinha, o ato de cozinhar, ele não é em si fácil ou difícil. Ele está relacionado com a pessoa que cozinha. Eu posso me lembrar aqui da minha mãe e das minhas avós na minha infância, que cozinhavam com a maior tranquilidade, sem nenhuma dificuldade, sem livros de receita ou internet para buscar qualquer coisa, e faziam isso de forma concomitante. Ao mesmo tempo que elas punham roupa para lavar, que elas cuidavam de outras coisas, elas cozinhavam. Isso era extremamente simples, extremamente fácil para elas. Enquanto que, para outras pessoas, é algo extremamente difícil. Então, existe uma relação com a afetividade, que envolve necessidade, que envolve afeto, que envolve uma série de coisas. E a língua portuguesa tem uma estrutura, a língua inglesa tem outra estrutura. Muita coisa diferente. São línguas que têm origens diferentes. A língua portuguesa tem origem latina, e ela tem línguas que nós podemos chamar de línguas irmãs, as neolatinas, como o francês, o italiano e o espanhol, que têm estruturas gramaticais muito parecidas com a língua portuguesa. Por exemplo, a estrutura verbal. A estrutura verbal dividida em modos verbais indicativo, subjuntivo, o que nós não vamos observar na língua inglesa, porque ela tem uma outra vertente, uma outra origem, né? Então, não é questão de ser fácil ou difícil, é questão de como que nós nos relacionamos com ela, né? E dentro ainda da ideia desse mito, é importante pensar que a língua é uma coisa, a gramática, embora esteja intrinsecamente relacionado com a língua, é uma outra coisa. A gramática ela tem relações, na maioria das vezes, com análise da língua, análise do texto, e não com a sua produção, o que também pode acontecer. Mas quero dizer assim, ó, quando o aluno chega para mim e diz que é difícil a língua portuguesa, geralmente ele está dizendo que é difícil fazer análise e não difícil usar a língua portuguesa, porque é ela que ele usa diariamente para se comunicar e faz isso com tranquilidade, com seus erros, com seus defeitos, como tudo acontece na vida. Mas a todo momento, todo dia, ele fala, ouve, lê, escreve, canta, se comunica, se emociona, diz de seu amor, diz de suas dores por meio da língua portuguesa. Então, dizer que a língua portuguesa é difícil é um mito. Existe, é claro, uma complexidade gramatical como há em toda língua, e que nós podemos, se quisermos ou se precisarmos, entrar nesse universo, perceber essa complexidade, descobrir essa complexidade, entender como que se organizam as relações gramaticais no uso da língua, certo? Mas, repito, dizer que ela é difícil e que outra ou outras são fáceis ou mais fáceis é um mito. Beleza? O segundo mito sobre a língua portuguesa, que é: não gosto de português. Ouvi isso muitas e muitas vezes na minha vida, quando recebia um aluno particular. Também ouvia na escola, também ouvia nas oficinas para formação de professores ou nas oficinas que tinham como objetivo a preparação para concursos. As pessoas me parece que gostam de dizer isso. Não gosto de português. E eu digo, é mentira. E com um pouquinho de raciocínio conseguimos entender que é mentira. Por quê? Porque nós não escolhemos a língua que vamos falar quando nascemos. Por acaso, nós nascemos num determinado lugar, numa determinada sociedade. E, historicamente, já está decidido que naquela sociedade será falada
uma ou outra língua. Mas depois que estamos adultos, é muito simples não querermos mais falar uma língua. É simplesmente aprendermos outra e mudarmos de país, mudarmos de sociedade. Ou até nos encontrarmos com pessoas de uma comunidade que falem outra língua. Mas não, nós dizemos que não gostamos do português, mas falamos o português todos os dias. E falamos e usamos a língua de maneira intensa, de maneira absurdamente presente. Eu afirmo que o que nós mais usamos na nossa vida, no nosso dia a dia, é a nossa língua. Usamos mais a língua portuguesa do que qualquer outra coisa. Usamos mais a língua do que usamos os nossos objetos de casa, como fogão, geladeira, carro. Usamos mais a língua se tivermos um namorado ou uma namorada. Usamos mais a língua do que usamos o nosso namorado ou a nossa namorada. Nós não damos conta de usar qualquer outra coisa do mesmo tanto que usamos a língua. Porque quando nós acordamos de manhã, uma das primeiras coisas que nós fazemos é pensar. E quando nós pensamos em português. Logo depois nós vamos falar alguma coisa, ou reclamar do dia, ou elogiar o sol, ou valorizar a chuva, ou brigar com alguém que mora em casa, ou gritar com o cachorro. Tudo isso nós fazemos em língua portuguesa. E se eu for seguir aqui narrando minuto a minuto do nosso dia, nós vamos perceber que nós vamos usar a língua portuguesa o dia inteiro. Se não estivermos falando, estaremos pensando. E tanto falando quanto pensando, estamos utilizando o português. Se não falamos, ouvimos. Quando ouvimos a língua portuguesa. Então é algo que nós usamos o dia inteiro. E eu não preciso dizer que nós gostamos muito de falar. Nós gostamos de falar poesia, nós gostamos de contar coisas sérias do dia a dia, nós gostamos de fofoca, nós gostamos de falar da novela, nós gostamos de falar da moça do tempo, nós gostamos de falar dos filhos, da mãe, da avó. Nós gostamos de falar e falamos em português o dia todo. E aí, quando termina o nosso dia, lá deitado na cama, um pouquinho antes, segundos antes de dormir, o que Monteiro Lobato chamaria de modorra, nós estamos quase dormindo e ainda conseguimos formular uma ou outra coisinha no nosso pensamento. Isso que formulamos é em língua portuguesa. E depois, então, dormimos. Aí, quando dormimos, nós deixamos de usar uma série de coisas. Não usamos o banheiro, quando dormimos. Não usamos os nossos objetos pessoais, não usamos quase nada. Mas nós sonhamos, e quando sonhamos, sonhamos em língua portuguesa. Então, nós usamos o português tanto enquanto estamos acordados, quanto enquanto estamos dormindo. Ouso afirmar que aquilo que nós mais usamos no nosso dia a dia é a língua portuguesa. Disso só me vem duas opções, duas alternativas. Primeira, ou nós somos muito burros porque usamos demais uma coisa da qual não gostamos, ou, na verdade, nós adoramos a nossa língua e só não tínhamos até esse momento percebido o quanto nós gostamos dela, o quanto que é gostoso falar, ouvir, ler, escrever e cantar em português. Portanto, eu prefiro acreditar na segunda hipótese. Nós gostamos muito do português e não sabíamos até agora que gostávamos. Esse é o segundo mito. Não gostamos de português. É um mito. Nós adoramos a língua portuguesa. Beleza?